de São Paulo. Estou aqui para apresentar o nosso caso clínico. A nossa paciente, 23 anos, natural de São Paulo, procedente de Itaquá, universitária, casada, chegou ao pronto-socorro com uma história de dor torácica ventilatória dependente, febre alta e lesões cutâneas iniciadas há mais ou menos 7 dias. Ela negava qualquer comorbidade. Foi internada em enfermaria para investigação e durante a internação ela evoluiu com piora do quadro cutâneo, com piora do quadro febril, com febre de até 41 graus, apresentou dispneia e hipoxemia, tosse produtiva com secreção clara e foi realizada uma tomografia de tórax que mostrou derrame pleural bilateral e um filtrado sugestivo de pneumonia intersticial. Também foi realizado vários exames laboratoriais que mostraram a elevação das enzimas cardíacas e o ecocardiograma mostrava um acometimento miocárdico difuso, com importante comprometimento da função de ventrículo esquerdo com fração de ejeção de 32%. Houve aumento das transaminases e elevação das enzimas de atividade inflamatória com PCR de até 27. A paciente então foi encaminhada à UTI, onde teve que ser entubada e submetida a drogas vasoativas. As lesões cutâneas da paciente inicialmente acometiam um tronco, mas após a internação se disseminaram por todo o corpo, poupando mucosas, palma e plantas. As lesões eram vésico-papulosas, com uma necrose e crostas hemáticas centrais. Diante desse quadro clínico, qual sua hipótese diagnóstica? Febre maculosa brasileira, doença de Muscher-Habermann, varicela, herpes zoster disseminado, sífilis maligna precoce? Então foram realizadas várias culturas, todas negativas, sorologias para HIV, hepatite B e C, rickettsiosi do grupo do tipo da febre maculosa, enteroviroses, entre eles Coxsackie vírus, leptospirose, hantavírus, parvovírus B19, coxiella, citomegalovírus, toxoplasmose, mononucleose, micoplasmose e VDRL, todas negativas. Além disso, ela tinha autoanticorpos FAM, fator reumatoide e antígena negativos. A biópsia de pele mostrou uma dermatite de interface vacuolar, como visto na primeira foto, com acometimento folicular e perivascular, como visto na foto abaixo. Havia necrose fibrinoide da parede dos vasos de pequeno e médio calibre, e na epiderme observou-se queratinócitos necróticos e exocitose de linfócitos. Na última foto, ao PAS, foi visto pequenos focos de espessamento da membrana basal. Após esses dados, qual a sua hipótese diagnóstica? Febre maculosa brasileira, doença de Muscher-Habermann, varicela, herpes zoster disseminado ou sífilis maligna precoce? Qual que você vai botar aí? Qual que foi o primeiro? Diante da sua hipótese diagnóstica, qual a proposta terapêutica? Prednisona e metotrexate, doxiciclina ou clorafenicol, aciclovir endovenoso, penicilina cristalina e monoglobulina humana antivaricela zoster?
Então, diante desses dados e devido ao fato da paciente não ter respondido à administração de vários antimicrobianos, inclusive antivirais, nós concluímos se tratar da doença de Usher-Habermann na forma ulceronecrótica febril. Optamos por entrar com prednisona 40 mg, a paciente pesava 60 kg e, por incrível que pareça, apenas com essa dose a paciente apresenta uma melhora importante do quadro clínico, com melhora das lesões dermatológicas, melhora do quadro sistêmico, redução das enzimas cardíacas e melhora da fração de ejeção no ecocardiograma. Após quase 60 dias de internação, sendo 11 deles na UTI, a paciente recebeu alta com a mesma dose de corticóide e várias medicações para insuficiência cardíaca. Ela está em acompanhamento no ambulatório e, apesar do uso do corticoide, ela persistiu com o surgimento de lesões agora diferentes, sugestivas de psoríase liquenoide crônica, quando introduzimos o metotrexate na dose de 15 mg semanais e iniciamos depois o desmame da prednisona. A paciente se encontra no momento bem e em praticamente remissão do quadro clínico. Então, a doença de Usher-Habermann ulceronecrótica febril é uma forma fulminante de pleva, psoríase liquenoide varioliforme aguda, considerada uma emergência dermatológica, cuja etiologia é desconhecida, mas existem duas teorias principais. Uma de que se trata de um fenômeno imune de hipersensibilidade a agentes infecciosos, principalmente, mas outros citam drogas, em indivíduos geneticamente predispostos, sendo que entre os agentes infecciosos implicados estão mais comumente o HIV, o Epstein-Barr vírus e o toxoplasma. A segunda hipótese é de que esteja relacionada a doenças linfoproliferativas, que seja um distúrbio pré-maligno de linfócito T CD8. Ela é uma doença muito rara. Num artigo publicado no International Journal of Dermatology em 2010, eles relataram por cerca de 30 casos dessa forma grave, todos acometendo principalmente crianças e adultos jovens do sexo masculino. A clínica da doença é com lesões cutâneas crostosas, vesiculosas ou pustulosas que podem ter prurido ou dor e que normalmente evoluem com cicatrizes atróficas varioliformes. O quadro sistêmico é muito importante, normalmente com febre alta, sintomas gastrointestinais como de má absorção, sintomas músculos esqueléticos. E o que mais chama atenção é o quadro pulmonar e o miocárdico, que é caracterizado pela miocardite linfocítica. A histologia basicamente é que eu descrevi, sendo que um achado muito comum também é a exocitose de eritrócitos na epiderme. O tratamento, apesar de não existir nenhum consenso, nenhum guideline a respeito da doença, o que tem se considerado a primeira opção é a corticoterapia sistêmica, cujas doses variam nos artigos levantados, desde doses baixas de 40 a 60 mg de prednisona até corticoterapia EV, mas em doses mais altas. A segunda opção colocada é o metotrexate, mas também foi relatado o uso de dapsona, gama-globulina, fototerapia e os inibidores do TNF-alfa devido à importância dessa citocina na doença. A doença é uma doença de prognóstico ruim, com a letalidade em torno de 20 a 25%, mas ela pode evoluir com remissão total ou evolução para psoríase liquenoide crônica, como no caso da nossa paciente. Os autores recomendam o acompanhamento crônico desses pacientes devido à associação com o surgimento de linfomas cutâneos. Obrigado. Obrigado. Agora a nota e a votação. Nota, meu Deus. Tira dele.